Estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos conversar com o desembargador corregedor do TRE, desembargador Raimundo Barros. E ele vai falar a respeito da propaganda eleitoral das eleições 2016. Desembargador, propaganda eleitoral nas redes sociais já está liberada? Como é que vai ser esse trabalho nas redes sociais em relação aos demais veículos de comunicação? Bom, em primeiro lugar, a propaganda oficial ela só começa no dia 16 de agosto. Né? Hoje, o que é que o TSE autorizou? A chamada pré-campanha. Né? Sendo que nessa pré-campanha, o cidadão pode fazer discussão de programas políticos, programas partidários, de ideias para uma possível administração. Né? Não é liberado o cidadão fazer uma propaganda, já mesmo que seja na internet, para pedir votos, ou um grupo de pessoas, por exemplo, para pedir votos. Isso não é possível. Né? Ele pode fazer uma reunião, digamos, o partido convoca os filiados, eleitores, para se reunir no dia tal e discutir, por exemplo, políticas públicas para o município, né, determinado município. Isso aí é possível. Né? Agora, é bom sempre que se diga que qualquer movimento na internet, ele tem que ser espontâneo, mesmo nessa chamada pré-campanha. Ele não pode ser matéria, por exemplo, paga, porque durante a campanha existe a possibilidade do cidadão fazer uma propaganda paga, né, no veículo de comunicação, no jornal, no rádio, além daquela propaganda gratuita que existe no rádio e na televisão. Certo? Na internet não, é sempre aquela propaganda espontânea. Né? Alguém que segue, vamos botar assim uma linguagem da internet, que segue o candidato numa rede social e pode manifestar apoio, mas nunca de forma, digamos assim, patrocinada, mas de forma espontânea. Bom, e, por exemplo, o pessoal que é titular de blog está sujeito a uma sanção penal se, de repente, veicular um material de propaganda fora da data estabelecida pelo TRE? Se for nesses termos, está sujeito. Né? Porque os blogs hoje são também, fazem parte do chamado conjunto de mídias sociais. Não é verdade? Então, se ele colocar uma matéria paga, pedindo apoio ou pedindo voto para determinado candidato, ele corre o risco, sim, não só ele, como também o candidato, de sofrer as sanções previstas na legislação. Bom, novidades do TRE para essa eleição 2016. Quantos municípios maranhenses vão usar a biometria? Olha, assim de cabeça, são 45 municípios, os 45. principais, né? São Luís, Imperatriz, Caxias, Timon e tantos outros, né? Sendo que depois da eleição, esse processo vai novamente continuar, né? É importante sempre lembrar nesse tema de propaganda que o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo inclusive uma decisão do Supremo, né, regulamentou que hoje as empresas não podem, por exemplo, fazer doações para a campanha, só pode pessoa física. Muitos criticaram isso, mas está valendo para essa eleição e nós vamos procurar fiscalizar o cumprimento dela. Que foi reduzido o prazo de propaganda, né? O prazo de propaganda é bem menor do que era anteriormente. Né? Tanto o tempo no rádio e na televisão, como o período feito aí através de outras formas de comunicação. Excelência, a questão da segurança. O senhor esteve reunido com o secretário de Segurança, doutor Jefferson Portela. Como é que vai ser feito esse planejamento de segurança e se há algum município que vai ser preciso o uso da Força Federal? Bom, nós nos reunimos aqui ontem no gabinete da presidência para a assinatura de um convênio, de uma parceria formal entre a Justiça Eleitoral e a Secretaria de Segurança. Isso é resultado também de um planejamento que já vem sendo feito, para que a polícia se prepare, veja quais são os municípios que ela vai atuar, qual é a quantitativa de tropa que ela vai deslocar, qual é o custo financeiro desse deslocamento. Né?
A princípio, nós vamos trabalhar basicamente com a polícia militar. Somente naqueles municípios mais sensíveis, por exemplo, alguns que têm área de seções em área indígenas, alguns municípios que já têm conflitos conhecidos, tem uma área de madeireira aqui na região na Baixada, seguindo por norte do estado, né? Algumas situações pontuais, talvez seja necessária a intervenção de tropa federal. Conversamos então com Sua Excelência, o desembargador Raimundo Barros, desembargador corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Para o Giro Geral, informando Estênio Johnny.